pessoal, então aí continuando a nossa reflexão sobre a antropologia, que parte da pergunta, o que é o homem, é interessante a gente agora comparar então qual a relação de proximidade e distinção entre um olhar filosófico sobre o homem, o ser humano, e um olhar filosófico sobre a religião. Então vamos partir de dois pontos de vista diferentes. Muito bem, então aqui o caderno do aluno, ele traz uma notícia que eu vou ler para vocês aqui. Tá? Vamos lá. Em 29 de setembro de 2006, um Boeing da companhia aérea Gol foi atingido em pleno voo por algum outro avião bem menor, modelo Legacy. Os ocupantes do Legacy nada sofreram e a queda do Boeing da Gol provocou a morte de 154 pessoas. Muito bem, então um fato narrado aí em algum noticiário, mas que pode ser observado e analisado e apreciado de várias formas. Então a atividade ela está propondo exatamente esse exercício de nós nos deslocarmos para analisarmos um fenômeno sobre vários pontos de vista. Então vamos ver primeiro o ponto de vista religioso. Quais os possíveis comentários sobre esse fato de um religioso? Né? Um primeiro comentário que a gente poderia ouvir é o seguinte: bem, o avião caiu porque foi vontade de Deus. Algumas pessoas poderiam fazer essa afirmativa sobre um olhar determinista, onde a divindade controla tudo o que acontece no mundo. Uma outra pessoa, motivada por um olhar religioso, também poderia dizer o seguinte: olha, isso aconteceu porque eles estavam em pecado. Também não seria de se assombrar se a gente ouvisse isso. Uma outra pessoa ainda poderia dizer assim: isso aconteceu por conta do destino. Estava escrito que ia ter que ser assim e aconteceu. Muito bem. Isso aconteceu, uma outra pessoa diria, porque foi um castigo. Eles estavam fazendo algo contra as leis divinas. Muito bem. Mas outro ainda diria, sobre mesmo ponto de vista, olha, isso foi influência do maligno, né? Afinal de contas, coisas assim só acontecem sob influência do mal. E uma outra pessoa, talvez com um olhar mais trágico sobre a humanidade, diria o seguinte: olha, isso aconteceu porque nós estamos vivendo o Apocalipse, né? E no Apocalipse diz que estrelas cairão do céu. Ora, as estrelas podem ser esses aviões que estão caindo constantemente, né? E, é claro, isso é um olhar de um religioso estereotipado, ou seja, uma pessoa que muitas vezes aí vai olhar de uma forma direta, sem muita reflexão sobre os motivos que levaram o avião a cair, né? Muito bem. Já um olhar filosófico, vamos agora nos deslocar desse olhar religioso estereotipado e irmos para um olhar filosófico da coisa, certo? Bem, possivelmente poderíamos fazer perguntas sobre esse olhar filosófico, já que a filosofia busca também fazer as boas perguntas, mas também poderiam fazermos afirmativas ou negativas. Por exemplo, um filósofo poderia dizer: realmente, olha, diante dessa tragédia a gente percebe que viver é perigoso realmente, né? A partir do momento que a gente entra no avião, a gente está fazendo uma escolha. E aí, portanto, outro diria: tenho certeza realmente, tudo que acontece na nossa vida é fruto da nossa liberdade. Uma outra pessoa talvez diria: olha, nós nascemos para morrer, né? É o destino inevitável de todo ser humano. Num outro momento,
Talvez um filósofo diga, a vida realmente é muito frágil, olha só, né? 154 pessoas de uma vez só. Uma outra pessoa se questionaria, olha, será que nós somos livres mesmo, né? Parece que como é que você explica aí? Então, qual a característica de um olhar filosófico sobre o mesmo fato do avião ter caído? Bem, o olhar filosófico se caracteriza por uma apreciação racional sobre o fato. Já o olhar religioso, ele parte de um conjunto de ideias baseadas numa revelação divina, aonde as respostas já estão dadas, cabendo apenas o homem se ajustar a ela, ajustar a sua consciência a essa revelação dada. Já na busca da apreciação filosófica, o homem vai poder, de acordo com a sua racionalidade, o livre uso da razão, buscar uma interpretação coerente para esse fato. Né? E é isso que o aluno deveria fazer, elencar possíveis falas de um religioso e possíveis falas de um filósofo. Eu tentei elencar algumas aqui, mas isso também a gente poderia discutir esse assunto. Bem, falando disso, a gente também pode falar que lá no início a filosofia tem uma relação muito íntima entre a mitologia, que existe entre mitologia e filosofia. Né? Para alguns autores, a filosofia surge como um contraponto da mitologia, a forma mitológica e mágica de explicar o mundo. Para outros, não, a filosofia surge talvez como usando-se da mitologia, mas privilegiando a razão na explicação. Então, olhar o mundo, né, de diferentes formas é algo super interessante. Quanto mais a gente amplia as lentes para olharmos o mundo, mais a gente então consegue ter uma visão maior do todo, cercar o fato sobre vários pontos de vista. Por isso que quando a gente faz a pergunta lá no início, o que é o homem, partindo dessa análise que a gente fez hoje, desse exercício, podemos também deduzir que o homem é um animal que procura olhar o mundo, conhecer o mundo sob diferentes pontos de vista. Certo, pessoal? Espero então que essa atividade tenha ajudado vocês e o pessoal aí do segundo ano do ensino médio consiga desenvolver bem a atividade a partir disso. Tá ok? Até a próxima!